E eu quero falar sobre o dia do perdão. Por que nós fazemos o grande jejum do dia do perdão? Você sabe que agora em Israel, às 6 horas da tarde, também eles começaram o grande jejum. Eles já estão jejuando. E Israel para, porque eles também comemoram o Yom Kippur, o dia do jejum. O Yom Kippur é comemorado 10 dias depois do Rosh Hashanah, 10 dias depois da cabeça do ano, da virada do ano judeu, da virada do ano judaico, né? Nós estamos agora debaixo dessa bênção, né? O povo judeu, aonde eles vão, eles são ricamente abençoados. Por que isso? Porque eles têm um temor a Deus, né? Nós temos um temor, eles têm um temor a Deus. E nós estamos debaixo dessa dimensão, porque nós tememos ao Senhor, amém? Quem teme a Deus aí, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos para a palavra então? Vamos lá? Vamos lá. Quero falar sobre o dia do perdão. Quero que você preste bastante atenção. Por que esse dia do perdão é tão importante? Por que o jejum do dia do perdão é tão importante? Vamos lá. Livro de Levíticos, né? Livro de Levítico. Nós vamos começar com Levítico 16:30. Livro de Levíticos, capítulo 16, versículo 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante quem? Perante quem? Perante o Senhor. Amém? Você sabia que tem, às vezes a gente ora, e você às vezes confessa muito pecado na sua vida, não é assim? Todos nós confessamos os nossos pecados, não é assim? Mas às vezes tem coisas que a gente não confessa, porque às vezes por falta de conhecimento, a gente nem sabe que é pecado, porque às vezes a pessoa não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é realmente. Então o Senhor está dizendo: olha, vai haver uma santa convocação, e vai ter um dia em que vocês vão se purificar, e vocês vão pedir perdão, e todos os vossos pecados serão perdoados perante o Senhor. Amém? Está falando do Yom Kippur. Vamos lá agora para o livro de Levítico, continuando no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Levítico 23, versículo 24. Você que está em casa, acompanha aí pela sua Bíblia, marque. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro dia do mês, terei descanso solene, memorial, com zunido de quê? De trombetas. É santa convocação. Coloca na Almeida corrigida. Coloca na Almeida corrigida, para a gente, ó. Fala aos filhos de Israel que no mês 7º, primeiro mês, terei descanso, memória de jubilação, santa convocação. Versículo 25. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. 26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Então eu quero explicar para você como que surgiu o dia do perdão. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. A Bíblia diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Eu vou falar bem calmo para você entender a palavra de Deus, porque às vezes a pessoa escuta a mensagem e ela até glorifica, mas ela não sabe, ela não está entendendo a palavra. E eu preciso que você entenda, para você compreender a palavra de Deus, para você ter fé. E essa fé vai gerar milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, por uma pessoa entrou o pecado no mundo, através de Adão. Agora presta atenção. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a
morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Muita gente fala assim: eu levo uma vida reta, eu levo uma vida santa, eu não tenho pecado. Irmãos, a Bíblia diz que quando Adão pecou, fez todos os seres humanos também pecadores. E quando todos os seres humanos também se tornaram pecadores na pessoa de Adão, o que começou a reinar? A morte. A morte. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. O diabo induziu Adão a pecar e o homem se tornou mortal. Jesus veio, obedeceu a palavra e nos deu vida eterna. Agora em Cristo Jesus nós temos. Amém? Você está pegando? Amém? Agora presta atenção, continuando, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Presta atenção. Deixa aí esse versículo, marca isso aí para você entender. De Moisés em diante, quando Moisés recebe as tábuas dos 10 mandamentos, ali começa a dispensação da lei. Amém? Ali começa a dispensação da lei. Agora presta atenção. A palavra de Deus está dizendo que de Adão até a lei que Deus deu para Moisés no monte Sinai, a lei, a morte estava reinando, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que há de vir, mesmo aquele que não cometeram os mesmos pecados que Adão pecou, desobedecendo a Deus, também conhecendo a morte. Por causa do quê? Do pecado. Agora eu quero falar da lei. A palavra de Deus está dizendo que a morte também reinou na lei. Agora veja bem, quando é que Deus deu a lei? Que Deus deu a lei para Moisés. Quando Moisés sobe no Monte Sinai e fica quantos dias no Monte Sinai? 40 dias. Quantos dias? 40 dias. A Bíblia fala que Moisés recebe as 2 tábuas da lei e desce. Quando ele desce do monte com as tábuas da lei, depois de 40 dias, o que o povo estava fazendo? Ou melhor, o que o povo fez? O povo construiu um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro. Você está entendendo até aí? Amém? A palavra de Deus diz que Deus ficou irado. Deus ficou muito irado com o povo. E Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou levantar uma geração a partir da sua família. Aí você conhece a história. Moisés intercedeu pelo povo. O povo tinha pecado, o povo tinha levantado um bezerro de ouro, estava adorando, enquanto Deus estava dando a lei para eles. Aí você conhece a história. Moisés derrete, queima aquele bezerro de ouro e vira em pó. Ele coloca na água e dá para o povo beber. E Deus chama Moisés de volta e pede para o Moisés subir no monte. E Deus novamente dá novas tábuas da lei para Moisés. Agora Moisés desce do monte e Deus fala assim: Moisés, agora eu quero mostrar para esse povo que eu vou perdoar o pecado deles. Nós vamos instituir, Moisés, o dia do perdão. Neste dia, o povo não vai trabalhar. Neste dia o povo vai meditar, ele vai analisar, ele vai fazer um feedback da vida dele. E nesse dia eles vão pedir perdão
e eu vou perdoar os pecados deles. E nesse dia, eles vão oferecer a mim um sacrifício. Como eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, agora eles vão ter um bezerro que eles vão sacrificar a mim. O sumo sacerdote eleito naquele ano, ele entrará no lugar santo dos santos, com na sua mão, com uma vasilha com o sangue desse bezerro, e eles vão derramar sobre a arca da aliança, entre os dois querubins, e eles vão pegar a carne desse cordeiro e desse bezerro e vão queimar. A palavra de Deus diz que Deus então agora institui o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E a palavra de Deus nos mostra que Moisés reúne o povo, e o povo então começa a praticar. Todos os anos, o povo mesmo andando no deserto, e depois quando eles entram na terra prometida, e até hoje, eles fazem e comemoram o dia do perdão. O dia que eles vão analisar a vida deles. O dia que eles vão pedir perdão, que eles vão consertar a vida deles. A palavra de Deus nos diz, e ele nos mostra, que Deus pede um bezerro de ouro, ou um bezerro para ser sacrificado. Por quê? Porque eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Para adorar. Pastor, para que é o jejum? O jejum é para a gente lembrar, irmãos, do que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Vou explicar para você. Deixa eu explicar para você, irmãos. O que aquele povo comia todos os dias? O maná que vinha do céu. E bebia a água que Deus provia. Muitas vezes a água saía da rocha. Mas veja bem, irmãos, todo dia comendo pão, chega uma hora em que a pessoa enjoa. Enjoa ou não enjoa, irmãos? É a mesma coisa a pessoa que gosta de feijão. Mas vai comer feijão todo dia para você ver. Feijão de manhã, meio-dia e à noite. Chega uma hora que a pessoa não aguenta. É a mesma coisa que a pessoa ela gostar de uma devida fruta. Vou dar um exemplo, uma banana. Mas se ela comer banana de manhã, meio-dia e à noite, chega uma hora que ela não suporta mais. Assim estava aquele povo. Eles estavam comendo o que Deus estava dando para eles, do maná. Eles levantavam cedo, colhiam, e eles comiam maná o dia inteiro. No outro dia eles iam lá e colhiam, mas chegava um tempo em que eles estavam saturados, que eles já não podiam ver mais o maná, mas era o maná que estava sustentando eles. Agora para pensar, 24 horas sem comer nada, o que geralmente dá? Muita fome, amém? E quem está com fome come qualquer coisa. Quando eles estavam com fome, de quem que eles lembravam? Do maná. Aí eles começavam a valorizar o que Deus estava dando para eles. Amém? Então por isso que o jejum do alimento, que não podia comer nenhum alimento, era importante para aquele povo. Porque durante aquelas 24 horas em que eles estavam com a barriga vazia, eles começavam a valorizar o que Deus estava dando para eles todos os dias. Nós vemos isso. Quantos jovens que muitas vezes não estão contentes com a comida que os seus pais colocam na mesa. Eu não aguento mais isso. Mas Deus está abençoando, está sendo colocado na mesa. Mas deixa eles ficar um dia sem comer para ver. Deixa eles, muitas vezes, ficar aí um dia sem se alimentar. Qualquer coisa que coloca na mesa, come. Aí a pessoa para pensar como Deus está abençoando e a gente não sabe agradecer. Um dia sem beber água. Pensa, eles estavam no deserto.
não estavam comendo naquele dia, o dia do Yom Kippur, mas também não estavam bebendo líquido nenhum, principalmente água. Qual era? Quando eles sentiam sede, de que eles lembravam? Da água que saía da rocha. Aí eles aprenderam a perceber que aquilo que Deus estava dando era muito importante na vida deles. Na vida deles. Durante essa 24 horas de jejum, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, eles tinham que parar para analisar. E eles começavam a lembrar de quanto tempo eles passaram cativo no Egito. Quanto sofrimento. Quantos deles muitas vezes foram chicoteados porque eram escravos no Egito. E agora não estavam presos mais no Egito. Agora estavam no deserto. Mas eles estavam livres. Eles estavam no deserto. Eles não recebiam mais comida sob medida, mas Deus mandava do céu tanto que eles podiam colher. A água eles tomavam tanto que eles podiam tomar, não era sob medida, quer dizer, eles começavam a valorizar o que Deus estava dando para eles, uma liberdade. Porque antes então, muitos deles estavam dando valor para o Egito. Muitos deles estavam dando valor para o que eles passaram no Egito. Por quê? Porque na hora da dificuldade é assim. Irmãos, infelizmente, tem pessoas que têm que perder para dar valor. Porque às vezes Deus nos dá a bênção e nós reclamamos. Às vezes, quantas pessoas que estão insatisfeitas com o carro que você tem? Tem gente que fala, eu não vejo a hora de trocar de carro, de pegar um carro zero. Fica sem carro para ver 30 dias, para ver se você não vai ter saudade do teu carrinho. Fica. Eu não aguento mais, porque eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, e eu queria andar de carro zero. Mas irmãos, aprenda a dar graças a Deus por aquilo que Deus está te abençoando. Anda a pé, para você ver 30 dias. Aí você vai ver, eu era feliz e eu não sabia. Muitas das vezes a pessoa está insatisfeita pela fonte de renda que Deus tem abençoado. Às vezes a pessoa está no trabalho, aí começa a dizer, meu Deus, eu não aguento mais, todo dia de manhã tem que ir para a empresa. Pede a conta, fica em casa. Aí a hora que começar a chegar as contas, que você vai começar a dar valor pelo seu trabalho. Mas pastor, é pouco, mas pouco com muito é bênção, pouco com Deus é bênção de Deus na nossa vida. Amém? Mas muitas vezes, irmãos, a pessoa tem que perder o emprego, perder a fonte de renda. Muitas vezes a pessoa tem que ficar numa pior, para ela começar a valorizar o que Deus está dando para ela. Amém? Quantas pessoas que às vezes está tudo perfeito na sua vida, mas ela não está contente. Tem aquela pessoa que ela tem o hábito de criar problema na vida dela, porque ela não está contente, ela está insatisfeita da sua vida. Mas é só ela ficar doente, que daí ela começa a dar valor pela vida. E não vamos longe, irmãos. E eu quero aplicar isso para a igreja. Quantas vezes que nós falamos, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu não vou na igreja. Acontece muito, irmãos. Mas só que quando a pessoa fica doente, qual é a primeira coisa que ela lembra? É de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu não quero saber de igreja, todo dia na igreja, não suporto mais isso. Mas ela depender, a vida dela depender de Deus, que ela quer estar todo dia na igreja. Que ela quer que todo mundo ore por ela. Irmãos, o dia do perdão é aquele dia que você vem para analisar, que vem aquele dia para você meditar,
e lembrar do que Deus tem feito na sua vida, amém? E para nós pedimos perdão a Deus, às vezes pela ingratidão que muitas vezes nós tratamos com Deus, porque Deus nos abençoa, Deus supre a nossa necessidade, Deus te abençoa, e nós muitas vezes não estamos felizes. O dia do perdão vem para isso. O povo tinha que parar e analisar como estava a vida deles lá no Egito e como está agora, como ele estava andando no deserto. E a palavra de Deus nos mostra que o sumo sacerdote eleito naquele ano, ele entrava no lugar santo dos santos e derramava o sangue sobre a tampa, o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, a arca do concerto. Aquele sumo sacerdote, ele já tipificava, ele já representava quem? O Senhor Jesus, amém? O sangue que o sumo sacerdote levava numa vasilha para derramar sobre o altar, sobre a arca, o propiciatório, também já tipificava o sangue de quem? Do Senhor Jesus. O animal que era sacrificado, o cordeiro, o bezerro que era sacrificado, já tipificava, já representava quem? Jesus, o cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, amém? A arca, a tampa da arca, que se chama propiciatório, que é onde a presença de Deus se manifestava, também já tipificava, já representava quem? Jesus. Aí você fala, pastor, mas o Yom Kippur, então tudo já lembrava de Jesus? Sim, tudo tipificava Jesus. O que isso quer dizer? Que nós sem Jesus não somos nada. Que nós querer alcançar a graça de Deus sem Jesus, você não chega a lugar nenhum. Por uma pessoa entrou o pecado no mundo, mas por uma pessoa também entrou a graça de Deus na nossa vida. Através de quem? Do Senhor Jesus. Que este Yom Kippur que nós estamos agora nesse jejum, que nós possamos parar para pensar o que esse Jesus já fez na nossa vida. Quantos livramentos! A palavra de Deus diz que pelo pecado de Adão, todos nós se tornamos pecadores e a morte reinou por causa do pecado. Mas Jesus veio e nos justificou. Aonde a morte reinava, agora Cristo reina, amém? Quantos de nós, irmãos, que se não fosse Jesus nós já tínhamos partido dessa terra? Se não fosse Jesus, nós já tínhamos ido, nós não estávamos mais no meio da terra, no meio dos viventes. E eu cito exemplo. A palavra de Deus diz que Lázaro estava 4 dias já sepultado. E as pessoas insistem e confirmam a dizer que tudo nessa vida se dá jeito. Se faltar dinheiro você dá jeito, se tiver desemprego você dá jeito, mas não se dá jeito para uma coisa. O que é? A morte. Lázaro já estava sepultado 4 dias. Jesus chegou. Aonde a morte reinava, Jesus está reinando. A Bíblia diz que Jesus chega até o túmulo, aonde Lázaro estava sepultado, dá a ordem para tirar a pedra. As pessoas tiram a pedra, e aonde a morte reinava sobre a vida de Lázaro, Jesus dá uma ordem: Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu vivo. Por quê? Porque Jesus é poderoso. O nosso Yom Kippur, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o sangue de Jesus que nos lava e que nos purifica e que nos coloca na presença de Deus, amém? E nesse Yom Kippur nós temos que parar e analisar os benefícios, as bênçãos, as graças que nós temos recebido através dessa pessoa maravilhosa, que se chama quem? Jesus Cristo, amém?
É o nome mais alto nesse lugar. Não tem outro nome maior, mais poderoso. A palavra de Deus diz que Jesus está entrando numa cidade e saindo de uma cidade e uma grande multidão. Duas multidões se encontram. Uma multidão que vai com Jesus, e essa multidão vai alegre, ela vai feliz, porque aonde Jesus está, a morte não reina. Aonde Jesus está, a escassez não fica. Aonde Jesus está, com o grupo que Jesus está, a doença não prevalece, amém? Então as pessoas que iam com Jesus entrando na cidade, elas iam felizes, elas iam alegres, elas iam esperançosas, porque elas sabiam que de uma hora para outra um milagre ia acontecer, aleluia. Mas saindo da cidade, vinha uma outra multidão. Essa multidão vinha chorando, essa multidão vinha lamentando, junto com uma mãe que estava enterrando o seu único filho. Mas como eu falei, a morte reinou, mas Jesus veio e reina sobre a morte. Jesus para aquele velório, chega perto do esquife do caixão, pega na mão do menino e dá uma ordem para o menino: menino, levanta-te. E na mesma hora a morte foi derrotada e Jesus sendo vencedor. O tema da nossa igreja é Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus continua reinando. Jesus continua poderoso. Que nesse Yom Kippur, quem sabe até você não vai fazer jejum, mas você vai, no seu período de oração, você vai dobrar o seu joelho, ou você vai tirar um tempo e vai começar a analisar de todas as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Para analisar. Quem sabe se não fosse Jesus, você não estaria mais nessa terra. Quem sabe se não fosse Jesus, você estaria em cima de uma cama enfermo. Mas graças a Deus, Jesus veio e Ele reina em todos os lugares, amém? Ele reina em todos os níveis. Então nesse Yom Kippur, quem sabe, pastor, eu não vou fazer o jejum, mas desligue a sua televisão. Quem sabe sai um pouco da internet e comece a analisar a sua vida. Começa a lembrar de tantas maravilhas que Deus tem feito. E muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós somos ingratos. Vou mostrar outra coisa que é importante, que eu falei no culto da manhã. Quando nós não conhecíamos Jesus, quanto dinheiro você gastava em vício? Tinha pessoas, eu conheço pessoas que às vezes fumavam 3 carteiras de cigarro, outras 2. Podia faltar dinheiro para tudo, menos para o vício. Aí um dia Jesus nos salvou, amém? Diga graças a Deus, amém? Eu vou levantar a palavra para você tomar posse. Aí um dia você encontrou Jesus, amém? Jesus te libertou, amém? Sabe o que nós fizemos agora, irmãos? Nós viemos para a igreja e quando se fala em oferta na igreja, nós fizemos um alarme. Nós fazemos um escândalo. Meu Deus, estão falando de dinheiro na igreja. Quanto dinheiro teu vício levou? Quanto dinheiro você gastou? Muitas vezes com enfermidade. E quando você chegou para Jesus, Jesus curou. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Aquela mulher tinha gastado tudo. Aquela mulher tinha gastado tudo quanto ela tinha para resolver o problema dela. Quem que resolveu? Jesus. Ela vai lá e toca na orla do vestido de Jesus, e na mesma hora ela é curada. Muitas vezes aconteceu assim na nossa vida. Muitas pessoas que eu conheço, exames, médicos, especialistas, e nada adiantaram. E um dia elas tiveram um encontro com Jesus, e o problema foi embora. Amém? Mas para pagar, para gastar, não tinha problema. Agora na igreja para ofertar, meu Deus, dinheiro de novo, meu Deus. Mas irmãos, o evangelho do Senhor Jesus precisa expandir. Amém?
Quantas pessoas, irmãos, que chegaram na igreja e a sua vida não ia para frente. Em vez de ganhar, estavam perdendo. Mas aí conheceram Jesus. E Deus começou a prosperar. Amém? Antes não dava porque não tinha. E agora dá porque acha que Deus ainda deve favor para elas. No dia do Yom Kippur a gente tem que parar e analisar. Será que eu estou sendo um bom ofertante? Será que eu estou sendo realmente grato a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida? Será que eu estou sendo um bom dizimista mesmo? Irmãos, se Deus quiser nos recolher, quem que vai impedir? Já parou para pensar? Que muitas vezes as pessoas brigam por causa de poder. Muitas vezes as pessoas brigam por causa de dinheiro. E chega lá na frente, perde a luta por um vírus chamado Covid-19. Mas se não for Jesus, nós estamos perdidos. Como no Yom Kippur precisava do sumo sacerdote, como no Yom Kippur precisava do sangue do cordeiro, como no Yom Kippur precisava do cordeiro, como no Yom Kippur precisava da arca, como no Yom Kippur precisava da tampa da arca, assim somos nós. Nós precisamos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Amém? E nós temos que parar e analisar. Será que eu estou realmente dando? Eu gosto muito de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Sabe por que Deus te abençoa? Para você ser fortalecido no poder. E para você testemunhar que esse Jesus é poderoso. Amém? Você faz parte de uma igreja poderosa. Amém? Você faz parte. Você não tem ideia quantas pessoas já foram curadas e abençoadas por causa do Senhor Jesus, só nesse lugar. Mas pastor, por que não coloca? Porque nós não fazemos sensacionalismo com o Senhor Jesus. Nós queremos que as pessoas testemunhem lá fora, porque aqui dentro você já está salvo em nome de Jesus. Amém? Você precisa contar lá fora. A pessoa precisa testemunhar lá fora. E muitas vezes nós somos abençoados e ficamos quietinhos, porque não queremos dar a honra e a glória para quem merece. E quem que merece? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas um dia de jejum sem comer e sem beber é pesado. Mas Jesus jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Eu quero que você entenda que ele não precisava vir, ele não tinha necessidade pessoais para ele nesse sentido, mas ele veio para nos salvar. A necessidade era nossa. Amém? Mas ele fez a obra, e agora que nós conhecemos a verdade, nós precisamos honrá-lo. Amém? É por isso que nós vamos passar 24 horas aqui na igreja, orando e glorificando o nome do Senhor. Eu tinha algumas visitas, eu já cancelei todas as visitas, eu não tinha esquecido. Eu agendei algumas visitas para segunda-feira, eu cancelei todas as visitas, porque segunda-feira, a partir de agora, a partir das 18 horas, eu quero tirar o tempo para o meu Jesus, para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor e a família, Deus já me deu 365 dias no ano. Amém? Mas eu quero tirar um dia para o meu Jesus. Quem sabe você vai fazer isso. Quem sabe você não vai jejuar, mas você vai parar e analisar o que Deus já tem feito na minha vida. O que seria da minha vida sem Jesus? O que seria da sua vida, irmão, sem Jesus? Será que você estaria na posição que você está hoje? Será que você estava ainda nessa terra? Mas Jesus é poderoso. Não esqueça, Ele veio e Ele venceu a morte. E Ele tem nos dado o que? Salvação. Amém?